Todos e todas, é um enorme prazer receber vocês aqui novamente no nosso canal do YouTube, do grupo de estudos e pesquisas Verchina, Fundamentos da Psicologia Vygotskiana. Eu sou a professora doutora Gisele Toassa, da área de Fundamentos de Psicologia da Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Educação. E estou aqui para a primeira aula desse nosso curso, essa nossa nova aventura no pensamento de Vygotsky, denominado Fundamentos da Psicologia Vygotskiana das Emoções. Esse curso satisfaz um longo desejo meu de sintetizar as contribuições da minha pesquisa de doutorado, Emoções e Vivências em Vygotsky, Investigação para uma Perspectiva Histórico-Cultural, um trabalho já relativamente antigo, né? Ou não muito moço, a gente pode dizer assim, realizado aí entre 2005 e 2009. Ele foi orientado pela querida professora Marilene Proença Rebelo de Souza, no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Temos aqui uma foto da banca, né, para celebrar esse momento, com o professor Homero Santiago, o professor Arno Engelmann, a professora Mitsuko Antunes e acabou ficando escondidinha aqui, e a professora Helenita Tanamashi. Esse trabalho teve vinculado ao Programa de Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano, e com muitas adaptações, com algumas alterações, nós vamos procurar desenvolver basicamente 4 objetivos nesse curso, que é um curso introdutório. Não é um curso de aprofundamento, mas sim que busca trazer a concepção vygotskiana sobre as emoções de um modo transversal no campo dos fundamentos da psicologia crítica. Ou seja, esse não é um curso de psicologia da educação, nem mesmo de psicologia social das emoções, né, 2 áreas em que essa discussão é bastante popular. Nós vamos trabalhar nos fundamentos da psicologia, na medida em que eu sou fundamentalmente professora de História e Teoria da Psicologia, focando Vygotsky como um autor essencialmente marxista e que vai trazer nesse campo suas principais contribuições. Um outro aspecto bastante importante desse debate é de compreender as ideias de Vygotsky para o futuro dos estudos interdisciplinares sobre as emoções. Reparem que eu deixei aqui futuro do pretérito, na medida em que a gente está falando de um pensamento que se elaborou, enfim, há bastante tempo, né, já há mais de 90 anos, e que então nesse momento pensou um futuro da psicologia que precisava, pode-se dizer, quase que desesperadamente, desenvolver novas ideias, uma nova compreensão científica do tema das emoções, sem o qual não seria possível a psicologia do futuro, a psicologia dos cumes ou psicologia Verchina e a psicologia, né? A psicologia dos cumes que o Vygotsky ambicionava, do novo homem socialista. Um outro objetivo, esse bastante ligado ao que eu procurei, de certa forma, acrescentar nesse edifício de uma concepção vygotskiana sobre as emoções, que é a ideia metodológica do estudo das emoções como complexos estruturais. Uma ideia que já se apresenta no meu doutorado, mas que eu procurei desenvolver em um texto posterior, que nós vamos explorar também nesse curso. Um outro aspecto, quer dizer, um outro objetivo que julguei bastante importante trazer nesse curso, também de trabalhar as ideias vygotskianas em relação com as contribuições do filósofo Baruch de Spinoza, nascido em 1632, falecido em 1677, e do psicólogo Jerome Kagan na resposta a questões vitais para a psicologia vygotskiana,
tal como ele entendia, né, nos desafios do seu tempo, desse futuro do pretérito que eu comentei, e também frente aos desafios de uma psicologia cultural das emoções. O Spinoza foi considerado um autor-chave para a superação do dualismo na psicologia das emoções, e por isso, quer dizer, ele se trata de um autor incontornável nesse debate, como muitas psicólogas aí brasileiras já reconheceram, caso, por exemplo, da professora Bader Savaia, e enquanto que o Jerome Kagan, a meu ver, ele acrescenta, ele realiza um trabalho de síntese de pesquisas mais recentes no campo da teoria das emoções, e que, em grande medida, responde às inquietações de Vygotsky para o futuro de uma psicologia. Então, já é um trabalho meu de comentário. Novamente, quer dizer, frisando para todos vocês que nós não vamos nos aprofundar em obras específicas, há obras que, pela sua importância, nós comentaremos mais. É o caso principalmente do Uchene Abimotsia, o estudo sobre as emoções de Vygotsky, mas nós não vamos nos debruçar longamente, de forma pormenorizada, por essas obras. A Psicologia da Arte, também uma obra extremamente importante nesse debate, mas esse é um curso fundamentalmente introdutório, em que a gente vai priorizar aqui alguns exercícios, algumas análises, que vão ter também um teor didático. Apresentando para vocês o conteúdo e as referências do nosso curso, essa aula 1 vai dar conta de uma problematização de considerações iniciais e as principais críticas de Vygotsky à teoria evolucionista. Para isso, eu recorro a um desses meus textos mais recentes, que vão, a meu ver, superar até algumas, ou vão melhorar, digamos assim, a problematização básica que realizei no meu doutorado. É o caso desse capítulo de livro publicado nessa formidável coletânea organizada pelo professor Marcos Antônio Alves, Cognição, Emoções e Ação. Já avisando a todos que essas referências indicadas estão disponíveis gratuitamente no meu perfil do Academia e que elas vão ser inseridas na descrição dos vídeos de cada aula, né? Vou colocar ali o link para que vocês tenham acesso com mais facilidade. O título deste capítulo é Muito Além dos Padrões das Emoções como Objeto Interdisciplinar. A aula 2 foca as emoções como funções psíquicas superiores e chega aí, ou procura chegar ao coração de uma concepção propriamente vigotskiana, que um desafio bastante complexo da minha pesquisa de doutorado foi de procurar mostrar que o Vygotsky, embora tivesse uma contribuição crítica bastante evidente, particularmente na crítica à teoria periférica das emoções, uma das variantes da psicologia evolucionista das emoções, ele também tinha contribuições positivas, quer dizer, que versavam, que traziam uma série de princípios, de ideias importantes e que nós precisamos levar em consideração quando a gente procura, então, tratar das emoções e procurar fazer avançar esse referencial como um projeto coletivo. Nesse sentido, então, eu destaco o quanto, quer dizer, ele foi perceptivo com relação à múltipla determinação, à complexidade dessa discussão, ao mostrar para vocês quais são os 9 problemas para uma psicologia vigotskiana das emoções, traduzindo aí a multiplicidade das fontes da sua psicologia, a sua complexidade e o seu compromisso com a superação de um dualismo e com um não reducionismo. Vocês já devem ter reparado que eu optei aqui por utilizar o termo psicologia vigotskiana e não psicologia histórico-cultural, sócio-histórica, como é bastante popular no nosso meio. Essa opção se deve ao fato de que eu busco mesmo
me apoiar em Vygotsky nas minhas reflexões e não em outros autores que fizeram parte do seu círculo, o que muitas vezes está presente nesse rótulo, não é? De psicologia histórico-cultural, psicologia socio-histórica. Não vou entrar no mérito dessa questão, mas como está claro no significado histórico da crise na psicologia, o Vygotsky não deu um nome específico para sua abordagem. Nós apenas diferenciamos aqui que vai ser então com esse rótulo aqui que nós utilizamos, nesse rótulo preferencial, que vai ser então um curso apoiado na obra dele. Para essa aula 2, nós vamos trabalhar com o capítulo 5, as considerações finais do meu livro Emoções e Vivências em Vygotsky, de 2011. Para quem quiser ter uma noção mais aprofundada e uma visão de todo, penso que seria a referência que eu indico. Nós aqui no canal do Vershina procuramos priorizar essas nossas produções, procuramos utilizar esse canal como uma forma de divulgação de extensão universitária sobre essas nossas pesquisas. A aula 3 foca as emoções como complexos estruturais, é um novo conceito metodológico que eu procurei elaborar a partir de Vygotsky e trazendo junto como um exemplo de análise de como funcionaria esse foco, né, nas emoções como complexos estruturais a partir de um capítulo de livro, infelizmente ainda apenas publicado em língua inglesa, em uma coletânea chamada The Challenges of Cultural Psychology, Historical Legacies and Future Responsibilities. A aula 4 foca esse rótulo, né, que eu estou utilizando, que é o futuro do pretérito de uma psicologia vygotskiana das emoções, possíveis contribuições de Spinoza e Kagan à psicologia vygotskiana, particularmente do Spinoza, como disse, é central. Eu vou explorar aí as diferentes posições, as diferentes afirmações do Vygotsky acerca da obra spinozana. Trago também algumas reflexões ético-políticas que me parecem incontornáveis quando a gente fala de Spinoza, e trabalho ali algumas diferenciações entre os conceitos de vivências e emoções, sem a pretensão de mergulhar no conceito de vivências. Para os interessados, nós temos aqui no canal uma outra palestra em que eu abordei de uma forma um pouco mais pormenorizada o conceito de vivências. Para essa aula, utilizaremos então o capítulo 6 e novamente as considerações finais do meu livro Emoções e Vivências em Vygotsky. Vamos então àquilo que nos interessa hoje, as considerações iniciais e as principais críticas de Vygotsky à teoria evolucionista. Mas para isso é claro que nós precisamos começar com um aviso aí aos navegantes que estão acompanhando essa nossa discussão. O Vygotsky, como eu falei, busca uma definição, né, uma teoria das emoções que acaba sendo bastante sofisticada nas suas fontes. Nesse sentido, nós não podemos trazer uma definição simplificada e singela daquilo que ele pensa sobre emoções. É todo um processo, de fato, de pensamento e de argumentação sobre isso que eu acabei construindo no meu doutorado. O que a gente pode dizer é que, tal como ele faz com diversos outros processos psicológicos culturais, processos psicológicos superiores, ele traz aí uma definição, a gente vê o esforço dele em buscar uma definição genética, estrutural, funcional e semântica, por meio do qual ele busca elevar a discussão sobre as emoções, as próprias emoções enquanto processos psicológicos, à condição de função psíquica culturizada. Um outro aspecto bastante importante que nós precisamos assinalar é o fato de que nós não conseguimos discernir nos textos
com que nós atravessamos a obra psicológica de Vygotsky, e na verdade pré-psicológica até, porque no meu doutorado também pesquisei a tragédia de Hamlet, texto de 1916, nós não conseguimos discernir qualquer, digamos, sentido relevante, diferença relevante de sentido entre os termos emoções, sentimentos e afetos. Vocês vão, mais adiante eu posso falar um pouco das raízes russas, né? Do equivalente aí do original russo, desses diferentes termos, mas vocês devem perceber que eu vou usar mais emoção, que é a palavra que ocorre mais frequentemente, a emoция, que ocorre mais frequentemente nas obras vygotskianas. Isso porque me parece ele é um homem do seu tempo, ele segue aí as perspectivas das diferentes trabalhos aí científicos, acadêmicos, que vão priorizar de fato o conceito de emoção, que é um conceito mais afinado com o processo de laicização da psicologia que vai acontecendo no século XIX. Como diz o Kurt Danziger, um livro chamado Naming the Mind, esse processo, quer dizer, vai dando prioridade a novos termos que parecem ter um sentido mais científico e um pouco mais dissociado da filosofia moral, por exemplo, né? Ou de reflexões de teor mais teológico. Então, por isso, a própria psicologia, e eu diria não apenas a psicologia vygotskiana, vai se utilizar desse termo com mais frequência, mas a gente vê bastante também sentimentos e afetos, às vezes dependendo do autor, que é o caso do próprio Kagan, a gente vai ver diferenças de sentido mesmo, diferenças de lugar teórico, diferenças de conceituação entre esses termos. Nós não vemos isso no caso de Vygotsky. O que a gente pode dizer, isso é bastante surpreendente, dado o fato de que o Vygotsky foi um autor sempre associado aos estudos sobre cognição, pensamento e linguagem, que é uma leitura que eu diria mais cognitivista da sua obra, mais característica, né, das universidades aí estadunidenses, desses círculos estadunidenses que trazem Vygotsky pela primeira vez ao Ocidente. Algo de importante, entretanto, é considerar que esse não é um tema que foi desprivilegiado por ele, né? Um tema que ficou, vamos dizer assim, que é muito raro na sua obra. Pelo contrário, ponderações sobre as emoções humanas apresentaram-se em toda a obra dele, desde a sua crítica de arte juvenil, que é o caso, como eu comentei, da tragédia de Hamlet. Nesse tópico das emoções, ele debateu contribuições de vários autores. Caso do Freud, do Claparède, do Théodule Ribot, do Levin e do próprio Wundt. Né, o pioneiro, né, o grande pioneiro da psicologia fisiológica, da psicologia experimental. Por isso sempre me causou bastante estranhamento, quer dizer, particularmente a gente vê uma associação tão grande, né, um comentário tão frequente à relação entre a discussão de Vygotsky sobre a obra do Freud, não raramente aproximações que me parecem bastante discutíveis com relação a essa obra, né? As fontes da sua psicologia das emoções são bastante diversificadas e bastante amplas. Mais de longe, quer dizer, a perspectiva mais analisada por ele foi a teoria James Lange, a chamada teoria periférica das emoções, que as enfoca basicamente como um processo periférico aí, né, do sistema nervoso periférico. Eu vou explicá-la daqui a pouco. São também bastante importantes as suas considerações sobre a psicologia descritiva do Dilthey. Para ele, 2 exemplos do dualismo, que era a maior dificuldade da ciência psicológica. Essa, basicamente, quer dizer, são
são as duas teorias mais importantes, a meu ver, que aparecem com mais frequência nessa sua grande obra, o Uchenia Abimotziak. Texto ou Abimotzia, né? Aqui eu usei a transliteração para o inglês. É uma obra, é um manuscrito inacabado de 1933 e que se enquadrava em uma ampla atitude teórico-metodológica que ele mesmo expunha, a de compilar e relacionar o material fatual sem coordenação, expondo a luta de ideias filosóficas por detrás das psicológicas, de modo a abrir caminho para futuras investigações destinadas à superação do dualismo na psicologia. Algo bastante importante é que essa obra, pensada originalmente para ter uma parte mais crítica e outra mais propositiva, acabou ficando inacabada, mesmo essa primeira parte, que é a parte de crítica. Ela padece, né, de diversos problemas de revisão, muitas repetições e tudo mais, mas eu falo um pouco mais dela, desse aspecto mais textológico, digamos assim, na próxima aula. A segunda parte, que ficou basicamente em estado de rascunho, foi publicada nos Vygotsky's Notebooks, né? Nos cadernos de Vygotsky, também já publicados em espanhol. As emoções, segundo Vygotsky, acho que esse é um pressuposto ótimo para a gente começar a nossa conversa, né, a nossa problematização, eram a parte mais difícil e possivelmente a mais importante para o futuro da ciência psicológica. Então, alguns problemas, algumas questões, quer dizer, sim, nós somos seres que se emocionam, mas o que significa isso exatamente? Quando a gente fala que estamos emocionados, nós falamos de um estado, né? Ou quando nós dizemos que nós percebemos determinado um amigo, um parente, um conhecido se emocionou, nós falamos de comportamentos percebidos, percebidos pela consciência e que seriam de alguma forma definidos pela linguagem. Então, o que seriam as emoções? Seriam estados ou seriam comportamentos? Será que nós temos toda a bibliografia acerca das emoções, ela de certa forma gravita em torno desses problemas que eu vou apresentar aqui para vocês, entre os quais esses, né? Muitas vezes entendendo que as emoções são apenas aspectos, são processos vivenciados, né? Negligenciando o fato de que a gente consegue, com uma maior tranquilidade, admitir, né, que são também comportamentos, quer dizer, que nós conseguimos identificar quando uma pessoa está alterada, por exemplo, quando está muito ansiosa, está com medo, entre outras emoções possíveis. Outro problema bastante frequente na literatura seria a questão de que se as emoções seriam fenômenos discretos, né, que emergem pontualmente, que emergem abruptamente, de forma disruptiva até mesmo, ou constituem parte indissociável de nossa atividade consciente, quer dizer, que se diluem na nossa atividade consciente, quer dizer, elas seriam fatos disruptivos e intensos que nos acontecem esporadicamente, ou elas simplesmente estão sempre ali, quer dizer, elas fazem parte das nossas vivências e da nossa atividade consciente, que seria mais a pesquisa pelo conceito de estado de ânimo em particular, né, que é uma outra variante quando a gente fala desses múltiplos termos. Emoções, sentimentos, afetos, estados de ânimo provavelmente são os mais frequentes. Como definir a presença de emoção em outros sujeitos? Quer dizer, como nós, e esse é um problema eterno da história da psicologia, como nós conseguimos investigar processos psicológicos aos quais nós não temos muitas vezes acesso direto. Então, sempre um grave, um complexo problema
de método se apresenta nos estudos sobre as emoções. Nesse sentido, eu indico a vocês o brilhante trabalho do professor Arno Engelmann, já falecido, e que esteve, como vocês puderam ver ali naquela imagem, na minha banca de doutorado, a quem eu devo muito e devo muitos agradecimentos por ter me ajudado nessa reflexão inicial do doutorado, com o seu livro Estados Subjetivos, uma tentativa de classificação de seus relatos verbais, né? Uma obra de fato formidável, eu diria mesmo incontornável, para quem deseja estudar emoções. Será que as emoções se referem ao corpo todo ou apenas a alguma de suas partes? Quer dizer, será que é o problema da localização, da topografia das emoções? Será que nós conseguimos identificar, por exemplo, determinadas emoções mexem mais com determinadas partes do nosso corpo? Ou a gente pode identificar que elas se distribuem no corpo todo? Estuda-se Então, por exemplo, o problema a psicologia evolucionista, ela foca muito o tema da expressão das emoções. Então, a questão da mímica facial, né, em geral, é muito estudada quando a gente fala também dessa psicologia das emoções, em que nós conseguiríamos, então, identificá-las como processos discretos, comportamentais, e que vão ser identificados com mais clareza, principalmente pela via da mímica facial. Isso os evolucionistas mais recentes. Elas estudam-se pela observação, por instrumentos, por relatos verbais. É melhor a gente estudar emoções com sujeitos animais ou sujeitos humanos, vai dizer o professor Arno, que todas essas pesquisas atravessaram a história de uma psicologia das emoções. Então, qual é o melhor foco, né? Quais são os melhores métodos? Todos esses métodos são possíveis, é preciso haver uma combinação de métodos, sem dúvida o Vygotsky se inclinaria mais nesse sentido, né? É um enorme desafio, sem dúvida, hermenêutico, cognitivo, estudar a sua psicologia das emoções, na medida em que ele vai efetivamente passar pela análise, tanto teórica quanto metodológica, de diferentes referenciais, diferentes autores, e vai concluir que uma ciência interdisciplinar das emoções precisa combinar esses métodos, no sentido, quer dizer, de proporcionar uma refundação metodológica desses debates. Inicialmente, eu pretendia trabalhar também com outros autores da psicologia soviética. Os meus 3 primeiros anos de doutorado foram, em parte, dedicados a isso. Estudei bastante da obra do Rubinstein, os princípios de psicologia geral, se eu não me engano, né? Que ele escreveu, Leontiev e outros autores. Acabei concluindo, entretanto, que uma base muito mais rica para uma psicologia contemporânea das emoções estaria em Vygotsky, e desde então a ele me dedico, né, nesse e outros pontos também. Penso que essa seria uma conversa para outros momentos, explicar um pouco melhor o que foi acontecendo nessa revisão, mas acaba então que depois da qualificação acabei assumindo, né, essa base aí vygotskiana. Eu passei então, gente, dada aí a complexidade do objeto e o enorme fascínio, penso, que ele exerce sobre todos nós, quão próximo, né, como diria o Vygotsky, as emoções se acham do núcleo do sujeito, né, do núcleo da nossa personalidade. Eu passei o doutorado aí lendo contribuições de fontes teóricas e metodológicas também muito diversas, desde aí no campo da ciência, da antropologia em particular, a gente pode dizer, obras como a teoria dos sentimentos, a filósofa Agnes Heller, além aqui dessas antropólogas culturalistas, a
Catherine Lutz, em seus estudos sobre o que ela chama de emoções não naturais, e a Michelle Rosaldo também, além de outros estudiosos da psicologia do desenvolvimento, entre os quais eu destacaria Carol Sarni, uma psicóloga experimental e funcionalista, além de, digamos, né, as figuras-chave da psicologia evolucionista, tendo como precursor ninguém menos que o próprio Charles Darwin, e o Paul Ekman, um psicólogo sueco ainda vivo, nascido, se não me engano, em 1934, além de neurocientistas como Antônio Damasio e Joseph Ledoux. Então isso me parece foi bastante importante para construir um arcabouço sobre a concepção vigotskiana das emoções em relação com debates tanto clássicos como contemporâneos e que nos ajudariam então a continuar esse processo de reflexão que o Vygotsky iniciou. Outros autores fundamentais nesse trabalho foram René Descartes, com sua obra As Paixões da Alma, e também a Ética de Spinoza, e principalmente muitos comentadores de Spinoza, particularmente a professora Marilena Chauí. Eu fiz também vários levantamentos bibliográficos em bases de dados, com a PubMed Cielo, além de teses e dissertações do Programa de Psicologia Social da PUC de São Paulo, pioneiro nos estudos sobre emoções em um prisma vigotskiano. Foi um apanhado mais ou menos desconexo, mas bastante importante no sentido de entender Vygotsky a partir quase de uma língua estrangeira, né? Lembrando de uma colocação muito interessante que ele faz na sua obra Construção do Pensamento e da Linguagem, de que nós só conhecemos de fato a nossa língua quando nós começamos a conhecer línguas também estrangeiras. Foi também bastante importante, quer dizer, eu citei esses dois textos, são importantes porque o Vygotsky os leu, né? Então, nesse sentido de uma pesquisa também dessas referências, né, um ponto, um método bastante importante quando a gente fala em teoria da psicologia, e também a expressão das emoções no homem e nos animais, do próprio Darwin, de obra de 1872, além aqui desse texto bastante comentado por ele, What is an Emotion, do William James, obra de um artigo que marcou a época, foi publicado em 1884. Um outro texto, né, outro livro que eu considerei bastante importante nessa pesquisa de doutorado foi Minha Vida na Arte, obra de Stanislavski, de teor autobiográfico, de 1924, bastante importante porque quando o Stanislavski desenvolve suas ideias sobre emoções, é muito tarde, né, na sua carreira que ele publica de fato esse material. Minha Vida na Arte tem aí essa característica importante de ter sido discutida, né, tá presente no debate público ainda em vida do Vygotsky, né? Isso não aconteceu com outros textos do Stanislavski, e por isso então a gente preferiu, para manter o rigor do nosso trabalho, ficar nessa obra. Outras então aqui para apresentar para vocês algumas referências, caso alguém tenha dúvidas, caso queira pesquisar melhor, ou se eventualmente eu citar algumas referências, né, alguns autores que não puderam ser encontrados nessa apresentação, remeto vocês ao livro Emoções e Vivências em Vygotsky, ou mesmo à tese de doutorado disponível gratuitamente no portal de teses da Universidade de São Paulo. Aqui então são os autores já pós-Vygotsky. A gente começa pela teoria que a gente pode dizer que é a mais difundida, a mais importante nesse sentido, digamos, até quantitativo, e a mais influente pelo peso
do nome do Darwin, sua indiscutível importância para toda a ciência do século XIX para cá, que vai então toda uma reflexão sobre emoções, que vai ter, como eu comentei, um cunho já laicizado, já mais naturalista, com essa obra, A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, obra de 1872. Já se buscava, então, nessa época, uma análise evolucionária do comportamento emocional, cujo pontapé, então, começa aí. E o que a gente pode dizer é que a chamada teoria periférica das emoções, ou a teoria do William James e do Carl Lang, foi uma variante dualista da teoria darwiniana. Particularmente, a gente pode identificar dualismo de uma forma mais explícita, no caso do William James, como a gente vai ver um pouco mais adiante, e o Vygotsky identificar nos dois, tanto no James quanto no Lang, que são considerados autores em conjunto, digamos assim, dessa teoria periférica das emoções, porque o James publica seu trabalho em 1884, enquanto que o Lang o faz em 1885. Era um fisiologista dinamarquês bastante importante na sua época, mas que hoje a gente até vai ter dificuldade de pesquisar. Foi o que eu vivenciei ao longo do meu doutorado, por conta da escassez de referências publicadas aí de forma mais acessível. Hoje em dia, o principal expoente de uma teoria periférica, a gente não pode dizer exatamente uma teoria periférica das emoções, isso já é história da psicologia, basicamente, mas de uma psicologia evolucionista das emoções, seria aí o autor sueco, o Paul Ekman. Eu queria convidar vocês para conhecer um pouco, sem qualquer pretensão de aprofundamento nesse sentido, mas aqueles que nunca ouviram falar de uma psicologia evolucionista das emoções, que assistam esse trailer, né, do episódio 1, episódio piloto de uma série de televisão chamada Lie to Me, né, Minta para mim. Tá na playlist aqui que nós criamos para esse curso, a playlist Vídeos do curso Fundamentos da Psicologia Vygotskiana das Emoções, que vocês vão encontrar também na descrição desse vídeo. Diretor do Robert Schwentke, algo bastante importante, eu diria, é de se avisar acerca dessa série, que ela contou com a colaboração direta do Paul Ekman. Ele serviu como consultor dessa série. Nós não teremos tempo, não teremos condições de, na verdade, para que não incorramos também alguma violação de copyright, eu não vou exibir esse trailer aqui na nossa aula, né? Mas eu peço que vocês o assistam, ele é bastante autoexplicativo. No trailer que eu peço então para que vocês assistam, nós vemos aí a palestra de uma espécie de psicólogo detetive chamado Carl Lightman, que pelas microexpressões faciais de um criminoso identifica qual será o local do crime por ele planejado. É um homem que está preso, é um interrogatório que ele faz com esse prisioneiro, e no qual ele consegue identificar né, qual seria o local em que tem uma determinada bomba, enfim, acho que numa igreja uma igreja, né, que vai seria por ele então explodida, e ele o psicólogo faz essa leitura das microexpressões que contrariam as falas explícitas, né, o discurso desse rapaz que está em restrição de liberdade.
É extremamente interessante que esse vídeo expressa o ideal de uma psicologia puramente objetiva, uma psicologia puramente mecanicista, né? Focada no comportamento com uma total abstração dos processos psicológicos, subjetivos e que mostra aí um poderoso potencial de controle do comportamento, na medida em que é possível identificar claramente, quer dizer, intenções e mesmo comportamentos passados das pessoas por meio dessas microexpressões da mímica e facial, essas microexpressões faciais, das quais nós muitas vezes não nos damos conta, mas que são expressões das emoções, né? Como eu falei, uma variante da teoria darwiniana, e que, quer dizer, traçam aí diretrizes bastante objetivas para a leitura da mímica facial. Mas isso já pode ser percebido, me parece, se a gente parar para refletir, né, sobre esse vídeo, padece justamente, quer dizer, de uma simplificação extrema e uma redução de todo o problema do estudo das emoções à questão da verdade ou da mentira e do quanto a gente consegue traduzir determinados comportamentos em códigos, não é? Que nós possamos interpretar com bastante clareza. Para que vocês repensem, porque de fato, né, pode parecer muito convincente esse discurso, para que vocês pensem um pouco mais se isso seria razoável, comparem, por exemplo, com as emoções do ator, não é? O fato de que seja possível simular muitas expressões de emoções ou, de alguma forma, quer dizer, produzir num contexto artificial essas expressões, coloca essa teoria em xeque. Não obstante, o Vygotsky jamais tenha sido um adversário dos estudos. Ele buscava uma psicologia que superasse o dualismo, quer dizer, um foco estritamente objetivista ou subjetivista. E nesse sentido era necessário então integrar, a meu ver, e é possível e desejável ainda fazer isso, esses estudos da expressão das emoções no contexto de um referencial mais complexo, aí, multideterminado, de leituras das emoções, não é? Um referencial marxista, tal como ele desejava. Aqui eu trago para vocês, então, o sumário dessa fantástica obra do Darwin, que vai trazer, então, princípios gerais da expressão. Vocês conseguem baixar gratuitamente, a internet é em inglês, né? Não desconheço se existe alguma versão em português que esteja em domínio público. E devemos aqui, né, meios de expressões em animais, expressões especiais, e aqui rótulos para diferentes emoções, ansiedade, luto, algo parecido com nojo, né, dejection, despair, que seria desespero, joy, high spirits, love, entre outros rótulos, aqui também raiva, desdém, enfim. A gente pode ver que o Darwin se debruçou sobre diferentes expressões de emoções. Algo bastante interessante desse livro é que ele também recorre a analogias entre expressões de animais e expressões humanas, no caso, se não me falha a memória, de pacientes psiquiátricos, um sentido aí bastante discutível à luz de uma psicologia contemporânea, mas que mostra, dentro da sua metodologia, um esforço, uma iniciativa de inserir o comportamento humano na natureza e encarar aquilo, quer dizer, a nossa natureza biológica como parte de um universo maior. Alguém bastante importante para o nosso Vygotsky foi esse formidável autor aqui da história da psicologia,
William James, considerado por 10 entre 10 comentadores o pai da psicologia americana, nascido em 1842, né, psicologia estadunidense, perdão, mas enfim, toda essa esfera da psicologia da América do Norte deve muito a William James, nascido em 1842 em Nova York e falecido em 1910 em New Hampshire. O James, ele, com esse texto, esse artigo de 1884, ele procura inverter a nossa ideia corrente de que, por exemplo, primeiro percebemos algo que nos faz chorar para depois chorarmos, ou de que primeiro nos lembramos de algo comovente para depois sentirmos profunda comoção. Ele traz a hipótese de que nos lamentamos porque choramos, ficamos raivosos porque atacamos, temerosos porque trememos, e que choramos, atacamos, ou trememos porque nos lamentamos, estamos enraivecidos ou temerosos. São palavras do autor desse texto de 1884, que foi depois republicado na obra-prima do William James para a psicologia, que foi Princípios de Psicologia, em 1890. Nesse sentido, então, as emoções seriam uma mera percepção de sensações do corpo. Olha só que importante isso, gente. Essa era a era da psicologia fisiológica, né? Era da segunda metade do século XIX, e que já desenvolve, quer dizer, uma série de métodos, né? Uma série também de instrumentos que tornam possível a pesquisa dos nossos órgãos, do nosso organismo em funcionamento, ou seja, torna a fisiologia possível e não apenas a anatomia, como na era anterior. Então, quer dizer, o que o James vai dizer é que além das sensações como a audição, o olfato, a visão, nós temos quase que um outro sentido, e esse sentido é aquilo que nós chamamos de emoções. Elas são simplesmente a sensação do que acontece no nosso próprio corpo, e não sensações do tipo esteroceptivas como essas que eu comentei, quer dizer, que estariam aí, então, trairiam, quer dizer, a nossa sensibilização, a recepção de estímulos que são externos ao nosso próprio organismo. Isso se popularizou rapidamente por conta de criar um lugar possível para um estudo experimental das emoções. E também, quer dizer, não só em seres humanos, como também em animais. Então, quer dizer, a possibilidade de um estudo naturalista, não é? E de um estudo, então, que tentasse, quer dizer, mapear a localização, enfim, de diferentes sensações, a origem de diferentes sensações, e nesse caso, especificamente dessas sensações do corpo. O James, como disse o Vygotsky, foi um autor dualista. Eu trouxe aqui para vocês alguém que me parece ser um comentador que absolutamente insuspeito, né, de relação com o marxismo, inclusive, o Alexandre Seck Jr., escreveu uma formidável dissertação de mestrado. Acho que também seu doutorado trata da história da obra de William James, e ele mesmo já admite, quer dizer, essas algumas, não só algumas contradições no pensamento jamesiano, né, enquanto precursor, alguém que abre caminhos na psicologia, sem dúvida nenhuma, com um estilo brilhante, né, uma literariedade fantástica, que lembra muito o próprio Henry James, que foi um dos maiores autores da literatura americana, que foi seu irmão. Diz aqui o Alexandre Seck que uma das características mais intrigantes do Princípios de Psicologia é o aparente paradoxo no qual James recaiu. Nesse mesmo texto, ele utilizou classificações tradicionais, tais como instinto, sensação, percepção, racionalidade, desejo e emoções na descrição da consciência. Mas também ele procurou ultrapassar esses limites ao delinear uma imagem mais abrangente da consciência como um todo, referindo-se às suas manifestações
anormais, quer dizer, tanto se vinculando a uma perspectiva positivista, né, de uma psicologia fisiológica, quanto deixando entrever, implicar que existe algo mais além do centro cognitivo da atenção, não é? Uma dimensão que fica melhor documentada no último James, posterior ao princípio de psicologia, que seria o James do empirismo radical, que defende inclusive o estudo de manifestações as mais inusitadas e talvez até impalpáveis da natureza humana, como por exemplo dos estados de transe. Ele frequenta círculos espiritualistas numa certa época. É o James que hoje em dia se tornou bastante embaraçoso para a história da psicologia americana. Mas aqui trago então para vocês essa ilustração também, quer dizer, do quanto Vygotsky foi perceptivo sobre o fato de que, embora o James, quer dizer, isso confunde também bastante gente, porque o James ele vai ao Darwin, ele vai ao Herbert Spencer, o criador do darwinismo social, para buscar fundar uma psicologia científica. Só que ao mesmo tempo, quer dizer, ele não se satisfaz com essa incursão. Ele deixa entender que existe algo mais, algo além desse sujeito que pode ser interpretado em parâmetros comportamentais positivistas de teor mais naturalístico. Isso, quer dizer, para quem estuda a biografia do James é bastante compreensível também, porque ele era filho de um teólogo, não é? E nesse sentido, quer dizer, ele vai atravessando na sua biografia uma série de dificuldades, inclusive um intenso adoecimento psíquico, por conta desses conflitos e contradições em que ele se encontra, né, entre a ciência e a religião. E para muitos ele é considerado aí também um filósofo e um teólogo, né? Algo importante, gente, como eu falei, que a gente diferencie as variações dentro de uma psicologia evolucionista. Por exemplo, o fato de que Paul Ekman, a lista de emoções básicas ou universais que ele propôs, difere da do William James. O William James, quando ele propõe essas emoções, não é? Essas sensações aí, essa percepção de sensações do corpo, ele propõe as seguintes: surpresa, curiosidade, êxtase, medo, raiva, luxúria e cobiça, entre outras. O Ekman, a partir dos anos 60, ele vai fazer extensas pesquisas com diferentes povos em diferentes países do mundo, e ele vai com imagens, né, de pessoas, digamos, emocionadas, né, com diferentes expressões faciais de emoções. Como a gente pode ver aqui no fundo, então, feliz, triste, temeroso, enraivecido, raivoso, surpreso, enojado e uma outra que seria aqui neutra. Como vocês podem ver, são 6 emoções básicas. A surpresa foi quem entrou por último na lista do Ekman. E segundo ele, todos os povos que ele investigou são capazes de identificar essas expressões faciais. O que então, de uma certa forma, consolidou na psicologia evolucionista esse discurso, não é? De que existem sim emoções que todos nós compartilhamos, que todos nós também conseguimos identificar e, consequentemente, também que, dado, quer dizer, uma integridade aí neurológica, nós também conseguimos, dos dois lados, né? Interpretar e vivenciar, ou de alguma forma se comportar, né? Expressar essas emoções. Penso que isso seria mais adequado aqui, essa epistemologia com que nós estamos tratando. Então, os sujeitos em diferentes países do mundo foram capazes de identificar essas expressões com um altíssimo nível de acurácia, né? Em níveis maiores aí
do que 90%, em uns casos muito próximo de 100%. A psicologia evolucionista ela vai, então, se desenvolver, né, vai se sofisticar também, vai começar a se utilizar de diferentes e de novos métodos para além daquilo que o William James conhecia. Para que a gente faça então esse diálogo também contemporâneo, eu trouxe aqui para vocês essa imagem de um artigo de Numena, de 2014, que vai nos mostrar aqui diferentes mapas térmicos, né, do corpo humano, de acordo com as emoções que o sujeito experimenta. Então, né, segundo os seus relatos verbais, se não me falha a memória. Então, a gente tem aqui novamente, olha, a gente tem raiva, medo, nojo, alegria, felicidade, né? Tristeza e surpresa, que seriam essas emoções básicas do Ekman. Aqui a gente não está falando em nada por acaso, mas sim que esse autor se baseia aqui nas contribuições da psicologia evolucionista e outras emoções que seriam mais, quer dizer, penso que secundárias, né? Em geral, os estudos sobre as emoções vão ter uma lista das emoções básicas, que são essas universais, e outras que são secundárias, que são os desdobramentos, ou que são combinações, muitas vezes, de emoções básicas, e a lista sempre vai variar bastante, né? Ao longo, eu estou citando apenas alguns autores da psicologia evolucionista, mas tem grandes controvérsias, grandes debates sobre quais seriam essas emoções, né? Pegando lá a ideia original do James de emoções padrão, que seriam, quer dizer, percepção de sensações do corpo, e que tinham teor reflexo, né? E algo importante se dizer nesse sentido é que o conceito de reflexo não foi criação do Pavlov, ele foi sim criação do avô do Charles Darwin. Então, o próprio Darwin ele se utiliza da ideia de reflexo, se eu não me engano mesmo nesse texto da expressão das emoções que eu comentei com vocês. Numena, então, considera que haveria como que uma linguagem natural das emoções, quer dizer, signos prontos, de teor, como se fosse uma fumaça sinalizando fogo. Quer dizer que vão ser signos, então, naturais das emoções, entre as quais essas diferentes expressões faciais, diferentes formas de mímica. Ok? Essa é uma... Então, com isso, quer dizer, a gente fez uma apresentação extremamente, talvez até simplista e introdutória dessa psicologia evolucionista. Penso que... E depois, quer dizer, desse próximo vídeo que eu vou pedir para que vocês vejam e, sobretudo, ouçam, a gente vai avançar um pouco mais nessa discussão sobre a psicologia evolucionista das emoções e das críticas que o Vygotsky trouxe a ela. Vou pedir a vocês que ouçam com toda a atenção do mundo a Sexta Sinfonia de Tchaikovsky, Opus 74, que ele mesmo apelidou de patética. Eu trago aqui uma sugestão de gravação, da qual gostei muito, da Frankfurt Radio Symphony Orchestra, que está na nossa playlist Vídeos do curso Fundamentos da Psicologia Vygotskiana das Emoções e na descrição aqui dessa nossa aula 1. O que eu peço para que vocês façam? Depois de terminar, e se possível até mesmo antes de ouvir as minhas próprias impressões dessa sinfonia, eu queria pedir que vocês então categorizassem as emoções que vocês sentiram, que vocês vivenciaram com essa sinfonia. Raiva, medo, surpresa, nojo, tristeza, alegria. Mas aí voltem lá aqui a nossa lista de emoções básicas, para que vocês possam fazer essa categorização.
Vocês podem até misturar as emoções acima, e aí a pergunta que fica para mim e que eu repasso para vocês é se essa lista foi suficiente para que vocês descrevessem a sua própria emoção. Então, ouça a sinfonia, em particular o primeiro movimento, depois você ouve o que eu vou dizer a seguir, como eu falei, as minhas impressões dessa obra-prima do Tchaikovsky. Muito bem, gente. Se você está vendo esse vídeo, você já deve ter ouvido a Sinfonia Patética de Tchaikovsky, em russo Patetitskaya, né, o apelido que ele deu quando da estreia dessa grande obra, em 1893. Ele cogitou fazer suspense, nem mesmo apresentar qualquer referência qual seria essa obra de estreia. Ele teve, durante toda a vida, o desejo de compor essa obra. Em russo, Patetitskaya tem o sentido de patético, como para nós, e de tolo mesmo, né? Patética, tola, tocante. Também apaixonado, cheio na Strassen, né? Animado, cheio de patos, né? Que patos do grego é a origem grega da palavra paixão. Alguns chamam essa sinfonia da Sinfonia dos Star-Crossed Lovers, né? Que seria dos amantes, quase que dos amantes impossíveis, a gente pode dizer alguma coisa assim. Então, ela me parece, ela nos suscita uma variação, uma diversidade de sentimentos, para mim, inimitável. É claro que nós trazemos aqui muito daquilo que é a nossa história de vida e da nossa experiência, né? Para mim, essa obra sintetiza o sublime, sintetiza a beleza no seu mais alto grau. Ela começa, como vocês puderam ver, e eu peço mil desculpas a todos, porque eu não entendo efetivamente de música erudita, embora eu ame música erudita, não tenho formação musical, então eu vou trazer simplesmente uma análise leiga, né? Uma análise de amadora, mas quer dizer, de alguém que de fato ama profundamente essa obra, né? Quase ama com conflito, né? Ama com essas impressões, esses sentimentos tão dolorosos que ela também provoca. Mas a sinfonia começa com os fagotes, soando notas muito graves e solenes, e apresenta seu tema básico, que se trata de harmonia clássica, né? Ela vai ter então tema e variações, quer dizer, uma determinada sequência de notas que nós reconhecemos com muitas variações ao longo da obra. Vai trazer também ataques harmônicos furiosos, que ora chegam em um crescendo e ora aparecem de forma surpreendente, assustadora, seguidos por variações melancólicas, como se fossem rupturas derrotadas, né? Nas quais os lamentos agudos das flautas e das clarinetas, que são instrumentos bastante suaves em geral, soam solitariamente, como que presenciando um final trágico. É uma sinfonia para a catarse da desilusão que se segue às grandes paixões e incomensuráveis frustrações. Nessa catarse que também é um conceito de Vygotsky bastante importante no campo do estudo das emoções, para quem conhece a psicologia da arte, beleza e tragédia não parecem se dissociar, mas o sublime e o patético da condição humana se entrelaçam em igual proporção, com uma qualidade sintética que o sentimento cotidiano é incapaz de proporcionar. Ao final, mesmo os instrumentos mais poderosos e tempestuosos, como os trombones, que são muito marcantes, pelo menos para mim, nessa sinfonia, juntam-se aos delicados.
saindo de cena em uma suave rendição ao silêncio. Por que me é tão dolorosa essa sinfonia? Porque é a composição de um ser para a morte, o que foge completamente a um discurso da psicologia evolucionista das emoções. Quer dizer, uma série de afetos, né? Uma série de sentimentos profundos, apaixonados e de dificílima descrição nos acometem quando nós escutamos essa que a meu ver, né, pelo menos como amadora, me parece ser a obra-prima de Tchaikovsky, uma das maiores peças aí da história da música clássica. Nesse sentido, então, quer dizer que nós podemos acusar com bastante, eu diria, segurança, como Vygotsky acusou, um certo simplismo nessa psicologia evolucionista das emoções, que vai reduzir as emoções à sensação do corpo, simplesmente. Quer dizer, tem dimensões intelectuais, cognitivas, contextuais, que colocam esse campo, né, esse continente das emoções, muito além daquilo que é percebido nessa psicologia. Em crítica à teoria James Lange, Vygotsky considerou, vamos ver aqui, que ao não abarcarem a enorme variedade das emoções humanas, quase todas as teorias de sua época, ou enfim, não só a teoria James Lange, resvalavam no dualismo. Que emoção é apenas uma forma de comportamento padronizado, né? De base filogenética, relações especiais para a conservação da vida. Era isso o que defendia a teoria periférica das emoções. Quer dizer, então, que é possível associar diferentes estímulos, né, naquilo que a seleção natural já fez, quer dizer, nos dotar com certos comportamentos padronizados, que seriam as emoções, e que são acionadas no sistema chave-fechadura de percepção, reação emocional. Então, quer dizer que nós possamos, é claro, identificar situações ameaçadoras e então que reações de medo se associem a esses estímulos, reações, comportamentos de medo sejam então desencadeadas como uma forma de preparação para a fuga. Esse paradigma aí da luta-fuga é bastante explorado no discurso evolucionista sobre as emoções. O que o Vygotsky vai dizer é que os estudos neurofisiológicos daquela época já mostravam que ocorre algo no organismo durante as vivências emocionais, cuja origem não estava apenas no sistema nervoso periférico, né, não apenas nos nervos periféricos, nos recados que eles mandam para o cérebro e nas modificações que eles realizam no nosso próprio corpo, mas que está também no sistema nervoso central, e que é denominado aí pelo sujeito como surpresa, medo e alegria, né? Identificado culturalmente com diferentes rótulos. Nesse sentido, então, podemos acrescentar aqui que há uma crítica política a ser feita a essa teoria periférica das emoções. Vou trazer um pouco mais adiante mais dessa crítica. Para aqueles que buscam na fonte, né, conhecer de forma mais aprofundada essas ideias vygotskianas, existe uma tradução ao espanhol da teoria das emoções, né, do Cheney Abemozia, Teoria de las Emociones, Estudio Histórico Psicológico, da editora Cal. Temos também essa obra que eu gosto mais, essa edição que eu gosto mais, que está no tomo 6 das obras escolhidas em inglês. Não existe o tomo 6 no espanhol. E também existe uma tradução desse manuscrito inacabado do Vygotsky para o francês. Muitos vão fazer a crítica à psicologia evolucionista das emoções. Não foi apenas o Vygotsky, mas recentemente a gente destaca
a Catherine Lutz, né, nesse artigo fantástico, escrito por ela em coautoria, de 1986, que vai fazer a crítica à forma como a tradição evolucionista, né, vai, de certa forma, cometer um erro muito parecido com aquela que o Spencer cometeu ao propor um darwinismo social, com todas as suas implicações trágicas do ponto de vista político, valorizando então o papel da expressão emocional na manutenção de hierarquias sociais, mormente de cooperação, ataque e submissão. Então, quer dizer, sempre que vai nos interpretar como se nós fôssemos primatas, meros primatas, como outros quaisquer, não que nós não sejamos, mas a dimensão cultural da natureza humana vai escapar a essa psicologia e, no certo sentido, vai se naturalizar a construção de hierarquias e o exercício também da violência por meio, quer dizer, dessas reações que já vêm gramadas, né, na nossa genética, que já estão presentes aí na nossa biologia e que seriam inescapáveis, de certa forma. É tudo muito rígido, né? Tudo muito difícil de mudança, negando então o fato de que somos indivíduos sociais, negando que nós somos essencialmente seres sociais e culturais. O Jerome Kagan, numa crítica metodológica à psicologia evolucionista extremamente refinada, né, na análise dos seus procedimentos, ressalta a baixa confiabilidade existente na mudança de padrões faciais como signos de estados emocionais. O que vai dizer o Kagan? Ele vai se referir, por exemplo, a pesquisas que mostram um desencontro entre as emoções que são refletidas na mímica facial e os relatos de vivências dos sujeitos. Quer dizer, muitas vezes nós trazemos um amplo sorriso, mas podemos não sentir uma grande felicidade. Se a gente for pegar ali a teoria periférica das emoções na raiz, bem como a psicologia evolucionista é mais recente, né, os estudos de mímica facial, existe uma discrepância e muitas vezes bastante significativa entre a mímica facial e as vivências relatadas pelos sujeitos. Então a ausência também, o que o Kagan vai dizer, a ausência, né, dessas expressões aí na mímica facial nem sempre pode significar que as pessoas estejam indiferentes emocionalmente. Há variações grandes, principalmente, diz o Kagan, de acordo com o gênero. Algumas outras. Um ponto bastante interessante, me parece, do ponto de vista da história da psicologia, quando a gente fala da crítica à teoria James Lange, está no fato de que um aluno dele, o Walter Bradford Cannon, ele vai investigar essa teoria periférica no sentido de procurar comprovar as ideias do James. Só que como um cientista extremamente responsável, me parece, que trata com rigor e seriedade os seus achados, ele foi por desconfirmar as ideias do James, né? Ele foi descobrindo que o James estava errado. E em 1915 ele propõe uma nova teoria, a teoria talâmica das emoções, que já traz evidências daquilo que muitos chamam de sistema límbico, né? Que também é uma terminologia que caiu em desuso mais recentemente, mas muitos de nós, eu inclusive ainda na graduação, estudamos aí o sistema límbico. O Cannon ganhou o prêmio Nobel pelos seus achados, pela sua pesquisa, que mostra quanto Vygotsky estava também antenado às pesquisas do seu tempo, né? Porque ele traz essas descobertas do Cannon para refutar a teoria periférica das emoções, que ainda gozava de uma certa popularidade, né? Bom, ainda
até hoje, a gente pode dizer que muitas dessas ideias do James estão aí presentes, né? Na psicologia positiva, por exemplo, quando a gente ouve falar, quer dizer, basta você sorrir que o seu dia vai ser melhor, sorria que o seu afeto vai mudar, você vai se sentir mais feliz. Isso, sem dúvida, tem uma base na teoria periférica das emoções. Bom, um primeiro argumento que o Vygotsky traz nesse processo de refutar aí a teoria periférica. Por exemplo, essa evidência de que mudanças viscerais de medo e raiva não diferiam muito, né? Como que elas podiam causar emoções tão diferentes do ponto de vista subjetivo? Quer dizer, ora, se então as emoções são meras percepções de sensações do corpo, isso não deveria acontecer. Elas deveriam também traduzir precisamente mudanças aí de sensação, diz o Vygotsky. As reações orgânicas envolvendo o sistema nervoso periférico, que seriam, existem reações assim que são idênticas às emocionais, também nasciam em circunstâncias que nada tinham a ver com a vivência emocional, que era o caso das práticas dos esportes, né? Descarga de adrenalina, por exemplo, que pode acontecer nessas circunstâncias, que nós não interpretamos como sendo reações emocionais. Um terceiro argumento, os estados emocionais dos animais podiam se apresentar na ausência das reações vegetativas correspondentes. Quer dizer, que era possível identificar, né, como eu falei, o Darwin lança essa tradição ao apresentar várias figuras de animais que estariam, digamos, que estariam expressando aí comportamentos emocionais, só que muitas vezes, quer dizer, a pesquisa fisiológica não encontrava as reações vegetativas esperadas, né, que seriam, quer dizer, mudanças corporais que poderiam ser identificadas pelo cérebro. Um quarto argumento, de que a ressecção do sistema nervoso simpático em animais em nada alterava as reações emocionais, quer dizer, mesmo os animais nos quais você suprimisse essas mudanças corporais, né, pela ressecção aí de nervos periféricos, esses animais continuavam da mesma forma, mostrando reações de medo, de raiva, enfim, de alegria, diferentes reações aí compatíveis com a sua espécie, né? Então, a teoria, a gente pode dizer, acabou sendo literalmente demolida. Eu trouxe aqui, gente, uma citação, né, do meu trabalho Emoções e Vivências em Vygotsky. Eu vou ler a sua maior parte aqui para vocês. Vygotsky, que então estudava um lugar para a psicopatologia clínica em sua obra, aponta: a psicopatologia da vida afetiva também servia à negação da teoria periférica, mostrando, quer dizer, mais uma vez, a densidade e a complexidade das fontes que ele se utiliza para pensar uma concepção sobre emoções e o futuro de uma teoria das emoções. Ele convoca aí também a psicopatologia clínica. Isso no momento já então final da sua obra, na medida em que é o manuscrito de 1933, ele falece em 1934, momento em que ele já está ligado ao Instituto de Medicina Experimental da Grande União, né, um instituto de bastante prestígio, e que ele faz ali alguns estudos de medicina, embora não tenha chegado a se diplomar. Para quem quer saber um pouco mais sobre Vygotsky e a neuropsicologia, recomendo as aulas fantásticas aqui dos nossos Verschiners, aí sob comando aí da professora Isabel Razin, da UFRN, que vão explicitar aí muitas dessas contribuições de Vygotsky para se pensar, não é, processos neuropsicológicos. O Vygotsky traz algumas contribuições de alguns cientistas, aqui Wilson e Head, que indicavam aí uma ausência de paralelismo entre elementos mentais e somáticos, quer dizer, elementos mentais e corporais das emoções.
mostrando que, por exemplo, né, havia pacientes que tinham uma hipersensibilidade emocional unilateral do lado afetado, né, do lado lesado do tálamo, que é uma estrutura do sistema nervoso central que processa as sensações do corpo. Né? O Cannon, ele é quem consegue desenvolver uma teoria talâmica das emoções e que vai apontar para a importância do sistema nervoso central nesses nossos processos emocionais. Um outro grupo de pacientes, né, um terceiro grupo, mesmo com a musculatura facial paralisada, relatava continuar sentindo toda espécie de sentimento. Quer dizer, como então que a gente pode defender que é essencialmente a percepção do corpo, a percepção da face, enfim, a percepção das diferentes estruturas anatômicas que vão ser meramente percebidas. Isso não se sustenta. Esses estudos, então, provavam a utilidade na associação de métodos objetivos e subjetivos no desenvolvimento da psicologia. Provava-se também que as sensações periféricas de emoções, exceto em condições muito especiais, não se identificavam com as vivências emocionais. Né? Quer dizer, a faceta subjetiva, as facetas, digamos, que nós conseguimos identificar, perceber, levando Vygotsky a concluir que as sensações são apenas parte, né, levando Vygotsky a concluir que as sensações elas são, quer dizer, algo que compõe as nossas vivências, né, que existe algo para além dessas sensações em nossas vivências, incluindo as sensações do corpo. Uma outra discussão importante para a gente, e eu diria fundamental para a gente poder encerrar essa primeira aula, está no apontamento que Vygotsky faz a partir de Chabrier, né, um autor que pouco conhecemos aqui no cenário nacional, discorrendo sobre a falsidade da ideia do William James de que a fome podia ser convertida em um sentimento elevado caso adquirisse um sentido religioso de comunicação entre o homem e Deus. Né? Pense num penitente, por exemplo, que jejua e que vai promover esse sentimento muito ligado ao corpo, né? Em algo mais sublime e mais elevado. E o que ele vai dizer é que isso não seria legítimo, porque o contrário também pode acontecer. Um sentimento religioso, em tese puramente espiritual, pode se apresentar como um sacrifício canibal, por exemplo, a determinados deuses. Com isso, o que ele está dizendo? Nós não podemos ser dualistas no campo da psicologia das emoções, elas não estão apenas no corpo, ou na mente, né? E como mais um sinal do quanto James foi muitas vezes contraditório no seu pensamento, a gente também tem que apontar que ele admitia, né, mesmo que ele identificasse essas emoções padrão, essas emoções que nós podemos chamar de básicas, ele também admitia, quer dizer, que nós tivéssemos sentimentos morais, intelectuais e estéticos que se edificavam sobre essas emoções primárias. E com um detalhe bastante incômodo, não é? Que apenas povos mais desenvolvidos poderiam, né, culturas mais desenvolvidas podiam, vamos dizer assim, vivenciar esses sentimentos. Né? O Vygotsky ele prova-se coerente ao não separar esses dois territórios, o que é extremamente frequente, não apenas na psicologia evolucionista, mas também na psicologia descritiva do Dilthey, né? Tem nada a ver com a psicologia evolucionista, ao separar esses dois terrenos que são da mente e do corpo e admitir então que as emoções são sempre fenômenos psicofísicos que afetam e se referem à mente e corpo.
Eu acredito que esses nossos, que eu escrevi, né, o nosso leitor, mas digamos aqui o nosso público, vai apreciar esse argumento do Vygotsky. Nós não podemos separar os sentimentos em puramente físicos ou puramente espirituais ou ideacionais, porque todos são, no fim das contas, todos os sentimentos, todas as emoções humanas são culturizados, embora eles tenham, sem dúvida nenhuma, base também biológica. Nós não podemos fechar os olhos à existência de paradoxos que mais aproximam do que afastam processos psicológicos dos ditos selvagens naquela época e dos civilizados. Nós precisamos de uma única teoria interdisciplinar das emoções. Fazendo então uso de um vocabulário bolchevique para negar a estratificação social das emoções, bem como a divisão dicotômica entre as emoções corporais e as ideacionais, o Vygotsky afirma: não há sentimentos que, por direito de nascimento, pertençam à categoria superior, enquanto outros estariam vinculados por natureza à categoria inferior, que, como eu falei, são todos culturizados. E nesse sentido ele percebe com justeza que corporal, inferior e incivilizado eram ideias afins na obra de William James, que traduz aí muito do seu lugar de classe, né? James, na época de seu nascimento, era filho, segundo Schultz e Schultz, do segundo homem mais rico dos Estados Unidos. Entretanto, ao mostrar isso, de alguma forma aparece de uma forma, apesar do seu brilhantismo, de uma forma bastante inquietante no decorrer dos princípios de psicologia, nas ideias que ele tem sobre a classe trabalhadora e tudo mais. Entretanto, mostrar em termos científicos que as emoções são processos psicológicos que ocorrem no corpo e no cérebro, traduzindo-se nessa qualidade mais geral e equívoca que denominamos mente, demanda que Vygotsky recorra a diversos domínios do conhecimento. Nós vamos voltar a isso na próxima aula. Foi um grande prazer estar com vocês. E seguimos. Para aqueles que querem se dedicar mais a fundo, estudar mais a sério a psicologia vygotskiana das emoções, eu peço que retornem ao início da nossa aula, onde eu apresento o plano de curso com o conteúdo e as referências bibliográficas indicadas. Novamente, peço para você curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, para você também nos seguir no Instagram e se inscreverem aqui no nosso YouTube. Caso tenha dúvidas, nos envie aí também pelo Instagram, que nós procuraremos responder. E até a vista, minha gente.